Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo essa aula, essa revisão. Meu objetivo é revisar dessa aula direito financeiro. Calma aí que saiu da tela. Quero revisar com vocês alguns pontos, tá? E como sempre, eu faço revisão com base nos cards. E pode acreditar, tudo que você está vendo nessa revisão já apareceu em questão de concurso. E por isso está aqui no card. Eu só coloco no card coisas que eu vi em concurso. Por isso que eu te falo que essa revisão ela é completa. Você não vai perder tempo assistindo aulas que não caem em concurso. Aqui caiu em questão, eu coloquei em card e estou trazendo para vocês. Tá? Então vamos lá. Vamos começar essa revisão de direito financeiro. Primeiro artigo aí a gente fala o seguinte, artigo 165. Cabe à lei complementar. Qual é a natureza da lei? Complementar. Dispor o quê? Sobre, alguém lembra? Dispor sobre, tá aí, ó, o exercício financeiro, vigência, prazo, elaboração, organização do plano plurianual. Vamos explicar, ficar lendo só é complicado, né? Vocês não gostam. Ó, artigo 165, parágrafo 9º. Primeiro, compete ao quê? A lei complementar, é a natureza da lei, tudo bem? Lei complementar. O que a lei complementar deve dispor? Cara, a lei complementar, primeiro a gente pensa o seguinte, ó, a administração pública ela é regida pelo princípio da legalidade, tá? Ou seja, os atos apresentam reserva legal. Para eu fazer um ato, tem que ter uma lei, tudo bem? No geral é isso, a regra geral é isso. Há atos discricionários, mas no geral é isso. E aqui não foge da regra, né? Então, para você dispor, né, para que a administração pública movimente grana, né, para que o dinheiro seja aplicado para sua finalidade, uma escola, um colégio, segurança pública, é preciso de lei, para que a administração pública, o prefeito da sua cidade, para que o governador, né, para que o executivo, ele consiga implementar a sua visão de governo em uma prefeitura, ele precisa de leis. E as leis são algumas. Nós temos, por exemplo, o plano plurianual, tá? Com vigência de 4 anos, a gente vai falar melhor. A lei de diretrizes orçamentária, tá? Que é aquela lei que vai promover um meio de campo ali entre duas leis, né? Entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual, né? A lei de diretrizes orçamentária ela é muito importante. O que são diretrizes? É aquilo que eu quero colocar e implementar para o futuro, por exemplo, tá? Para eu implementar essa lei, por exemplo, ela tem anexos de metas fiscais, controla o gasto público. Essa lei de diretrizes orçamentárias tem essa visão referente ao controle do gasto público, né? E aí ela faz o meio de campo, né? Então entre a PPA, você tendo aí a PPA, LDO e LOA, quem faz o meio de campo é justamente a LDO, que vai colocar ali anexos de metas fiscais, é muito comum, tudo bem? Metas fiscais para aquele ano, né? Duração, 1 ano, que é o exercício financeiro, duração, 1 ano, que é o exercício financeiro, PPA, médio prazo, 4 anos. Nós vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar sobre isso, estou revisando. Mas vamos lá, isso interessa para essa explicação aqui agora? Não interessa tanto, tá? Mas você tem que ter essa ciência. Mas vamos lá, o exercício financeiro, né, a lei complementar, ela vai dispor sobre o meu exercício financeiro, vamos anotar aí, exercício financeiro, tá? Vai dispor sobre a vigência, vai dispor sobre prazos, vai dispor sobre a elaboração, vai dispor sobre a organização. Exercício financeiro, vigência e prazo são os mais comuns. Exercício financeiro, vigência e prazo. Olha que problema. Hoje, né, como o nosso legislativo ele tem certa dificuldade de andar, né, legislativo nacional, a Constituição fala, galera, a lei complementar vai regular isso aí, tá? Do exercício financeiro, a vigência, o prazo, a elaboração, organização. Ok, tem lei complementar? Não tem.
Isso cai em questão. Olha que bobeira, cai em questão. Você só tem que saber que não existe lei complementar para regular isso. Ué, se não existe lei complementar, e considerando o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal, como que acontece? Acontece pelo ADCT. O que se utiliza hoje é os atos de disposições constitucionais transitórios, ADCT artigo 35, para regulamentar isso aqui. Então, como a gente sabe que o PPA tem 4 anos? Por conta do ADCT. Como a gente sabe que a Lei de Diretriz Orçamentária é do Exercício Financeiro? ADCT. Tá? É o ADCT, é o artigo 35 ali mais ou menos, que regula tudo isso que está falando que vai ser regulado pela lei complementar, porque não existe lei complementar. Isso cai em questão, cai em questão. Então, botei, ó, atualmente carecemos de uma lei complementar que dispôs sobre tais matérias, motivo pelo qual se utiliza o artigo 35, né, que como dispositivo legal regulatório. Tudo bem? Então, essa é a explicação. Isso cai em questão, já vi, falando que, embora o artigo 165, parágrafo 9º, fale sobre a lei complementar, que deva regulamentar o PPA, LDO e LOA no que tange ao exercício financeiro, vigência, prazos, elaboração e organização, hoje não existe lei complementar, de modo que subsidiariamente, no caso de subsidiariamente, não de forma que de modo principal, essas matérias são reguladas pelo artigo 35 da DCT. É isso que cai. É assim que cai. Tudo bem? Então, avançando. Artigo 12 da LRF fala o seguinte: parágrafo 1º, né? Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado. Artigo 66, parágrafo 3º. As emendas do projeto de lei orçamentária anual, os projetos que modifiquem somente podem ser aprovados caso. Critério 1, compatibilidade. Né? Então, sejam compatíveis com o plano. É o que está escrito aqui, né? Mas eu vou liberar para vocês. Compatíveis com o plano plurianual de lei de diretriz orçamentária. Indicação de recursos. Indiquem recursos necessários admitidos apenas provenientes de anulação de despesas excluídas que incidem em dotação, serviço de fundamental. Enfim, vamos liberar o CAD. Ó, olha o que acontece, ó. A reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo, ou seja, o Executivo libera uma receita, só que o Legislativo vai fazer a sua reestimativa. O Poder Executivo, ó, deixa eu corrigir aqui, o Poder Executivo faz uma estimativa de receita, só que por algum motivo, que a gente vai ver, motivo legal, o Legislativo precisa fazer a sua reestimativa. Só será admitido. Quando será admitido? Ó, só, ou seja, é exceção. Esse só já remete a uma exceção. Só será admitido quando comprovado que erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Então, o Poder Executivo ele faz a estimativa de receita, mas ele comete um erro ou uma omissão de ordem técnica ou legal. O que pode ser feito? O Legislativo vai lá e corrige, fazendo uma reestimativa. Pronto? É isso que cai em questão. Beleza. Artigo 66, parágrafo 3º. As emendas, né, referentes ao projeto de LOA, da Lei Orçamentária Anual, e aos projetos que modifiquem, somente podem ser aprovados caso essas emendas, né, que vai modificar, elas somente podem ser aprovadas por meio de critérios diferentes. Quais são os critérios? Critério 1, compatibilidade. Ou seja, sejam compatíveis com o PPA e com o LDO. Aqui a gente está falando de LOA, então tem que ser compatível com LDO e PPA. Ok? Isso é regra. Segunda regra, indicação de recursos. Ou seja, para você fazer uma modificação de transferência de recursos no âmbito da administração pública, você tem que indicar de onde vai sair esse dinheiro. Você não pode simplesmente falar, ó, gasto 5 milhões na saúde pública. Ok, vai vir de onde esse dinheiro? Qual é a receita que vai ser gerada para você empenhar essa despesa, certo? Então você tem que indicar os recursos necessários. Né? E aí, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes da anulação de despesa, excluídas as que incidem. Então, ou seja, você tem que indicar o recurso que são admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa. Ou seja, vamos anular uma despesa para a gente gerar, a gente anula uma despesa para gerar outra despesa, ok? Então vamos botar 5 milhões na saúde, vamos deixar de gastar 5 milhões em bolsa, auxílio, enfim, qualquer coisa aí que não seja uma verba obrigatória. É isso que eles fazem. E aí você exclui algo, você exclui de acordo com a prioridade da administração pública. Nesse caso, a Constituição veda algumas exclusões de despesas, senão seria a Deus dará. Quais são as três possibilidades que você não pode cometer de exclusão? Você não pode excluir dotações para pessoal e seus encargos, serviços da dívida, ou seja, que é pagamento, né? Pessoal e seus encargos, serviços da dívida, por exemplo, juros, enfim,
e transferências tributárias constitucionais para os estados, municípios e Distrito Federal, ou sejam relacionadas. Aí tem os outros, aqui já é outro inciso, que a gente já vai comentar, mas a exceção está aqui, ó, A, B e C. Ou seja, eu tenho que fazer uma anulação de despesa para implicar uma modificação gerando uma nova despesa. E essa anulação não pode incidir sobre, grava, dotação para pessoal e seus encargos, serviço da dívida e transferências tributárias para os estados, municípios e Distrito Federal. Tudo bem? Lembrando aí que faz só uma remissão, ó, com correção de erros ou omissões. Essa correção de erros ou omissões é o que legitima isso aqui, ó. Legitima a reestimativa de receita por parte do legislativo, certo? Quando comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Está previsto onde? Na LRF, artigo 12. Tudo bem? Então a regra. O Poder Legislativo não pode alterar a estimativa de receitas encaminhadas pelo Poder Executivo sem fundamentação técnica, sendo vedado o aumento de despesa que não estejam compensadas por anulação de outras dotações. A reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Aqui está a regra, tá? Então vamos tirar aqui, vamos botar, ó. Olha que interessante. O Poder Legislativo não pode alterar as estimativas de receitas encaminhadas pelo Poder Executivo sem uma fundamentação técnica, certo? Ou seja, de erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Tudo bem? Sendo vedado aquele aumento de despesa que não estejam compensadas por anulação de outras dotações. A reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. É o que a gente falou a todo momento aqui na aula. Tudo bem? Então não tem nem muito para onde fugir. 167. São vedados. Né? O que são vedados? Vamos liberar. Transferências voluntárias de recursos e concessões de empréstimo, inclusive por antecipação de receita pelo governo federal, estadual, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo, pensionista, estado, distrito federal, município. Ou seja, o que é vedado? Transferência voluntária. Quando feita para pagamento de despesa, certo? Com pessoal ativo. Eu não posso fazer uma transferência voluntária, né? Inclusive, não posso fazer transferência voluntária de recursos, inclusive por antecipação de receita. Não posso, certo? Para que seja realizado o pagamento de despesa com o pessoal ativo, tá? Eu não posso realizar a transferência voluntária para pagamento de despesas com pessoal ativo. Não posso. Despesas com pessoal ativo, inativo, pensionista, não é a cargo de transferência voluntária. Ok? Essa é a primeira vedação, que cai direto. Segunda vedação, transposição, remanejamento, transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de outro órgão sem prévia autorização legislativa. Ou seja, a condição de admissibilidade para transposição, remanejamento, transferência de recursos está subordinada à prévia autorização legislativa. Ou seja, a transposição, remanejamento ou transferência de recursos, grava transposição, remanejamento ou transferência de recursos, somente pode ocorrer mediante prévia autorização legislativa. O legislativo autorizou, eu posso fazer transposição, remanejamento ou transferência de recursos, tá? De uma categoria que está programada para outra. Não posso fazer sem prévia autorização legislativa. Isso é muito importante, tá? Inciso 8º. A utilização sem autorização legislativa específica de recursos de orçamento fiscal e seguridade social está para suprir necessidades de cobrir déficit de empresas de fundo. Então, ou seja, eu não posso utilizar, sem também autorização legislativa, recursos do orçamento fiscal e da seguridade social para simplesmente suprir necessidades ou cobrir déficits de empresas, fundações e fundos. Tá? Eu não posso, tem uma empresa caducando, tudo bem? Eu vou utilizar então recursos do orçamento fiscal e da seguridade social para cobrir esse déficit? Não posso, sem que tenha ali a devida autorização legislativa. Tá? Pensando, por que você botou essas três? Porque tem outras, mas essas são as que eu vi cair em concurso com alta incidência. Alta incidência. Então, voltando. Transferência voluntária. Não pode para despesa com o pessoal ativo, inativo, pensionista. Transposição, remanejamento e transferência. Depende de autorização legislativa. Utilização do orçamento fiscal e da seguridade social para suprir necessidade de cobrir déficit. Tem que ter autorização legislativa específica. Então, as duas aqui falam sobre o que? Autorização legislativa. As duas falam sobre autorização legislativa. Parágrafo 2º.
Os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício financeiro que for autorizado, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício financeiro, caso quem reaberta o limite de seus saldos serão incorporados ao orçamento subsequente. Isso eu não entendi nada, vamos lá. Os créditos especiais e extraordinários, eles terão vigência no exercício financeiro. Dentro de um ano, eles terão vigência. Só que, faltando 4 meses para encerrar o ano, ou seja, 4 meses, um ano tem 12, então aqui você tem automaticamente 8, ou seja, em 4 meses finais, certo? Nesses 4 meses finais, né, daquele exercício, se o ato de autorização for promulgado aqui, nesses últimos 4 meses, ou seja, o ato de promulgação desses créditos especiais ou extraordinários foram promulgados nos últimos 4 meses, né? Eles serão reabertos nos limites dos saldos, ou seja, às vezes, no final de um exercício financeiro, sobra receita. Vamos imaginar, eu tenho uma receita de, para ficar fácil, uma receita de R$100, certo? Mas eu gastei no ano todo 80. Quanto que sobrou? Sobrou 20. Sobrou R$20. Esses R$20 vai para o próximo exercício financeiro e esse próximo exercício financeiro, esses créditos especiais e extraordinários estarão justamente aqui, ó, nesse saldo que foi reaberto para o próximo exercício financeiro subsequente. Isso acontece quando? Nos últimos 4 meses, porque a regra é que crédito especial e extraordinário tenham vigência no exercício financeiro. Tudo bem? Caso prático. O município de Praia Grande, após verificar o déficit em uma determinada secretaria, ele solicita ao governo estadual transferência voluntária para pagamento pessoal. Não pode. O pedido é negado, pois a Constituição veda esse tipo de operação. Ok. Em contrapartida, o Estado, ao elaborar o orçamento, percebe a necessidade de realocar recursos de uma categoria de programação para outra, ou seja, que é realocar recursos depende de lei, depende de autorização legislativa. Para tanto, encaminha um projeto à Assembleia Legislativa para aprovar. Ok, está dentro da regra. Nesse cenário, a primeira conduta de transferência para pagar pessoal seria inconstitucional, certo? Enquanto a segunda seria constitucionalmente permitida. Ok, sem problema nenhum, tudo certo, tá? Tudo certo. Artigo 67. Artigo 67 fala o seguinte: nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano PPA, né, ou sem lei que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Então, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, ou seja, está aqui, ó, um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia o quê? Inclusão no PPA. Passou o exercício financeiro, tem que estar incluso no PPA, porque o PPA é aquele prazo de 4 anos. Mas tem exceções, como a gente acabou de ver, ou sem que a lei autorize essa inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Ok. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que for autorizado, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses, que é a exceção. Caso em que serão reabertos no limite do seu saldo, que é aquele restos a pagar, certo? A gente chama de, no futuro a gente vai ver que são os restos a pagar, que podem ser processados ou não. Processados ou não. Tá? Se aqueles processados são os que foram o quê? Liquidados. A gente vai retomar isso aqui. Mas forem reabertos o seu saldo, que são aqueles restos, ou seja, o dinheiro que sobrou, né? Não foi pago, não gastou com nada, então sobrou. Esse dinheiro que sobrou eles serão incorporados ao orçamento no exercício financeiro subsequente, tá? Serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Isso acontece se forem promulgados nos últimos 4 meses daquele ano, daquele exercício financeiro, tudo bem? Então é uma exceção a esse parágrafo primeiro. A abertura de crédito extraordinário está ligada a situações imprevistas e urgentes. Repara, a regra é que são situações o quê? Imprevistas e urgentes. Tem questão que vai falar imprevistas diferente de imprevisíveis. Tá? Imprevisíveis, porque às vezes um gasto imprevisível é diferente de imprevisto. O imprevisto, por exemplo, a gente está falando de ordem natural. Uma tempestade, enfim, uma pandemia, urgente também. Agora, imprevisíveis, a gente pode pensar o seguinte: poxa, a receita veio menor do que eu esperava. A receita veio menor do que eu esperava. Vamos abrir um crédito extraordinário? Não, isso não é uma receita imprevista. Tá? Não é assim que a lei trata. Então, essas situações imprevistas e urgentes são cenários pontuais, de guerra, de calamidade pública, de comoção interna. Tá? Observado ali o 62, que é o artigo que fala sobre a medida provisória, tá? Que fala justamente sobre a medida provisória e a legitimidade do executivo praticamente legislar. Tá? Mas não seria exatamente assim, mas enfim, na aula de medida provisória a gente pode comentar um pouco melhor. Mas
A regra é essa, tá? Então, de novo, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um ano poderá estar fora do PPA, salvo as exceções. Os créditos especiais extraordinários que forem aprovados nos últimos 4 meses, né, poderão ser reabertos nos limites dos seus saldos, né, e serão incorporados no novo orçamento no exercício financeiro subsequente. A abertura de crédito extraordinário está previsto, são situações de despesas imprevisíveis e urgentes, assim como guerra, comoção interna e calamidade pública. Sem mais, não tem nem mais o que falar aqui, tranquilo? Despesas, já vi cair em questão. Tá? O que são despesas correntes? O que são despesas de capitais, né? De capital. Vamos lá. A despesa será classificada em duas. Nós temos a despesa corrente e a despesa de capital. Na despesa corrente, nós temos de custeio e transferências correntes. Cai assim, tá? Já a despesa de capital, despesa de capital, são três: investimentos, inversões financeiras e transferência de capital. Despesas correntes, você tem transferências correntes e de custeio. Despesas de capital, você tem os investimentos, as inversões e a transferência de capital. Tá? Caiu assim em concurso, tá? Para diferenciar o que é despesa corrente e o que é despesa de capital. Então, despesa corrente, custeio e... Então, a gente tem aqui, ó, de custeio, transferências correntes, investimentos, inversões, transferência de capital, tá? Tranquilo. Bom, vou parar por aqui, tá? Mas essa aqui foi só a parte 1 da revisão. Parte 1. Na parte 2, nós vamos continuar os cards, porque eu quero exaurir isso aqui, ó. Quero exaurir todos esses cards com vocês, tá? Grande abraço.